E daqui vamos passar para um projeto que já foi falado aqui algumas vezes, que é a plataforma, e vamos chamar o Gonçalo Cruz, que vem precisamente explicar que projeto é este, qual é que é o caráter inovador e porque é que estamos aqui perante algo que até pode servir quase como exemplo para outros e para este futuro que agora está a começar. Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite e, na verdade, o entusiasmo e motivação das associações e da Secretaria de Estado, o papel de todos, presidentes, diretores, equipas. Então, vou contextualizar primeiramente explicando um bocadinho o que é que nós fazemos e, em seguida, mostrar exemplos práticos que eu acho que são, enfim, não há como ver para crer, que falarão por mim e ajudarão a entender o valor potencial do que aqui trazemos. Explicando que esta discussão, particularmente em Portugal, entre B2C e B2B, é muito interessante e eu, enquanto português, mas verdadeiramente com o mercado internacional, posso dizer que tenho alguma vergonha internacionalmente em não ter marcas reconhecidas, porque somos eminentemente um país de grandes fazedores, grandes produtores, mas por muitas razões nunca tivemos a arte, o engenho, a astúcia de ter grandes marcas. E é sem dúvida alguma uma discussão que temos que ter, muito profunda e com um plano que com certeza é plurigovernamental, ou seja, tem que passar mais do que um ciclo de um governo, porque a constituição de marcas às vezes são planos geracionais. Não se consegue fazer em 2 anos, nem sequer em 5. E verdadeiramente o nosso porquinho alheiro ainda está ali no B2B. A escala não tem nada a ver com aquela que é identificada na imagem. A escala é muitas vezes maior no B2B do que no B2C. E eu vou focar-me particularmente no business to business, naquilo que podemos dar no nosso plano atual industrial, explicando então o que é que fazemos na plataforma e nos exemplos. Verdadeiramente nós estamos na 4ª Revolução Industrial e se há pouco falávamos dos planos estratégicos que aconteceram em algumas décadas atrás, nós hoje falarmos, por exemplo, de ter um website, e eu aqui sei que vou ser um bocadinho incómodo, mas é o meu papel é também desafiar. Falar de ter um website é como dizer que uma fábrica tem eletricidade. E não faz sentido em 2020, como não fazia sentido nos anos 20 ou 40, dizer a minha fábrica é especial porque tem eletricidade. Nós já estamos numa outra fase e a digitalização e a transformação digital já está uns passinhos à frente de ter presenças digitais, de ter presenças online. E esta 4ª Revolução Industrial, que muitas das vezes se liga à robotização, à informação em tempo real, informação de ponto de venda, informação de fábrica, diluir estes canais e ser tudo automatizado em tempo real, já está a acontecer e, inacreditavelmente, nós temos imensas convergências de valor para Portugal e para a Europa, porque somos, como poucos países são, super ágeis, conseguimos reagir com uma naturalidade inacreditável. Há grandes países e grandes regiões que são muito mais pesados e demoram muito mais anos a reagir. E, por incrível que pareça, nós partimos muito de trás, mas é relativamente fácil, e eu estou a medir bem as minhas palavras, é relativamente fácil sermos pioneiros nesta 4ª Revolução Industrial. Nós, na Platinum, trabalhamos com alguns dos maiores grupos do mundo. Começámos a trabalhar muito proximamente com grupos de luxo, alguns deles chegaram ao ponto de ser mais do que nossos clientes, alguns são parceiros, acionistas, investidores. E, de alguma maneira, eu próprio, mais do que ter aqui um sentido comercial, senti-me na obrigação cívica de despolutar uma discussão interna e fiquei particularmente surpreendido com o entusiasmo e a motivação que não só as associações, mas também a Secretaria de Estado tiveram para abrir o tema e para discutir e começar a arregaçar as mangas e trabalhar, porque é um bocadinho inacreditável como é que alguém com um escritório pequenino aqui em Portugal é considerado líder mundial nestas áreas digitais e nós somos muito frequentemente convidados para estar em conselhos de administração, conselhos de famílias, porque alguns destes negócios são detidos por famílias, e explicar-lhes o que é que vão ser os próximos 3 anos, 5 anos,
E isto é público, portanto, algumas destas empresas investiram em nós. O explicar e o investir são dois passos muito diferentes. Quando alguém investe é porque acredita verdadeiramente na nossa palavra e quer caminhar junto. E como é que nós estamos, de alguma maneira, a aconselhar estes grandes grupos de moda industriais e cá dentro não temos impacto? E, portanto, aqui há poucos meses desafiámos-nos mutuamente a abrir esta conversa e trazemos planos muito práticos de como é que passamos, como é que saltamos de repente a curva para estar na dianteira. Nós somos especialistas naquilo que tecnicamente poderíamos designar por Digital Twins, ou seja, a nossa equipa e a tecnologia que produzimos é a tecnologia mais avançada do mundo a representar digitalmente um produto. E vou aqui explicar em 30 segundos o processo. Nós temos que capturar muito bem a identidade visual e física dos materiais. Também temos que perceber muito bem a construção de um produto, seja ele de vestuário, calçado, joalharia, até mobiliário, etc., para depois conjugar essas duas vertentes e ter uma exportação, aquilo que poderíamos chamar o render, ou seja, a exportação visual daquilo que é o produto final. Num caso prático, este casaco, por exemplo, da Louis Vuitton, nós nunca o vimos fisicamente, nunca lhe tocámos, nunca recebemos uma amostra e a partir de uma fotografia que vimos num website representámos puramente em 3D estas imagens que são completamente fotorrealistas. Explico, não se percebe se é uma fotografia, se é 3D neste caso, e isto tecnicamente é fotorrealismo, ou seja, é uma fotografia, mas mais do que o fotorrealismo nós podemos ir ao hiperrealismo, ou seja, elevar um produto pela sua arte digital. E neste próximo slide vocês percebem o que é que eu quero dizer com isto. Isto nunca poderia ser feito por uma fotografia, nem por uma animação em vídeo. Isto são coisas que nós só podemos mostrar com tecnologias 3D e digitais de ponta. E é isto que nós chamamos a elevação de valor do produto pelo digital. De novo, não representamos com uma foto, não representamos com vídeo. Explicamos a física do produto, como é que ele veste, como é que ele assenta, como é que ele cai. Explicamos a construção do produto e, mais uma vez, é irrelevante se estamos a falar de calçado, bens de couro, como carteiras, malas, acessórios, cintos, moda em geral. Tudo é válido para esta tecnologia e a aplicabilidade da mesma. Com esta base de partida, abrimos conversas com 5 empresas, todas elas conhecidas por todos nós, e fizemos 3 grandes variantes. Uma mostrando digitalmente materiais. Este material não existe, este tecido não existe, e é uma representação digital daquilo que pode ser o tecido depois de validado pelo cliente, depois de comprado pelo cliente, e isto muda verdadeiramente o jogo. Nós, em vez de termos um modelo de negócio de push, ou seja, nós empurramos os produtos já feitos para o mercado e, portanto, se tivermos working capital negativo, tivemos que investir a montante, investir nas matérias-primas, investir na capacidade da fábrica, no tempo das pessoas, etc., para chegar a ter um catálogo e um portfólio que depois vai ao mercado, passamos ao modelo de pull, puxamos para nós o dinheiro e torna-se working capital positivo. Eu primeiro recebo dinheiro dos meus compradores e depois vou produzir. E isto muda completamente o jogo e, como veem, de novo, qualquer cliente consegue quase que tocar, e aqui na projeção obviamente não temos essa sensibilidade, mas isto são imagens que podem ir até 4K, vemos o detalhe do detalhe e é de facto realista. Alguns outros exemplos de outros tipos de materiais. Numa outra frente, e este trabalho, por exemplo, foi feito com a Calvelex, criámos aqui uma coleção, ou uma parte de uma coleção digital, e mais uma vez, não é só a transposição visual, também mostramos, como por exemplo aqui, como é que a física do produto é. Como é que ele dobra, como é que ele cai, como é que reage ao movimento, etc, etc. E se nós tínhamos dúvidas, e muita gente durante algumas, eu diria quase que décadas, duvidava da venda digital versus venda física, porque nada substitui o toque, nada substitui, às vezes até o cheiro, a experiência, por tudo, incluindo pela tecnologia, mas também pela aceleração dos novos modelos de negócio e, claro, agora com a pandemia, é óbvio
que é possível vender pelo digital. Daí eu ter dito no meu primeiro minuto que o digital já não é o próximo passo, já é como ter eletricidade nas nossas casas e nas nossas fábricas. E este é o passo que se segue. Como outra marca, que provavelmente falaremos à frente, a Ímpetos, fizemos exatamente o mesmo exercício, obviamente com produtos diferentes, e todo este exercício foi acompanhado com as empresas e com as equipas das mesmas. Demorou poucos dias a execução de um produto destes e da visualização do mesmo. Em alguns casos são horas, pode ir numa complexidade mais extrema até talvez 2 semanas. E não é ficção científica. Eu não tenho que ter uma pós-graduação ou um doutoramento em computação gráfica para fazer isto. Quem já trabalha com o CAD que foi implementado nos anos 80, com um bocadinho de sal e pimenta, chega a este nível de realismo e de competência digital. Daí a dizer que é uma curva relativamente curta e que, se apostarmos nos meios e nos planos certos, podemos rapidamente liderar por estas vias. Com isto, dizia eu, podemos mudar o jogo, e isto vai mudar o jogo, e passamos a poder ligar muito mais os canais de venda, sejam eles de retalho físico, sejam eles online, à capacidade produtiva. E esta tecnologia de ligar às fábricas pode nos permitir modelos de made to order, ou seja, eu não estou a produzir para stock, eu estou a produzir para ordens que já são reais. Nós já fizemos alguns exemplos com marcas subejamente conhecidas, muitos deles estão live, trago aqui só um exemplo da Gucci. Se eu vou produzir algo contra ordem, um on-demand production, há quem queira oferecer valor acrescentado. Por exemplo, aqui a Gucci ofereceu uma capacidade de customizar ou personalizar. Eu posso escolher as cores, posso escolher eventualmente a letra que quero ver representada nesta camisola. Já que eu vou fazer o produto para o cliente, ofereço-lhe um extra, mas verdadeiramente isso é um extra, é um premium que se pode ou não oferecer. O modelo de negócio base é em si mesmo disruptivo. Com 2 marcas de calçado, fizemos também alguns demos, vamos chamar-lhe assim. Esta é a Lemon Jelly e mais uma vez temos aqui uma experiência não só de visualização, mas também de customização. E é importante sublinhar que customização pode ser para clientes finais, mas pode ser para compradores que trabalham com a minha fábrica. Eu mostro-lhes um portfólio de materiais, mostro-lhes um portfólio de opções e eles customizam a sua ordem, ou seja, não tem que ser necessariamente customizador para o cliente final, pode ser B2B, como eu falava. E isto é particularmente relevante, e mostro aqui um outro exemplo com a marca do Luís Onofre. A minha mulher já agora pede um par destes. Vou ter que saber a opção exata. Vou dar um exemplo muito pequeno, mas enorme no impacto. Há uma série de matérias-primas que não são gastas na totalidade, não são utilizadas na totalidade, que ficam ou a montante nas fábricas, ou muitas das vezes nas marcas, tipicamente nas fábricas, infelizmente. E são restos, são sobras, muitas das vezes altamente descontadas contabilisticamente, perde-se 80% do valor, 60% do valor. E com ferramentas como estas, mais uma vez, quer para compradores de negócios B2B, quer para compradores finais, nós podemos ter o portfólio de materiais disponíveis em fábrica, o que é que nós temos de tecidos, o que é que nós temos de couros, o que é que nós temos de materiais, e utilizar aquilo que antes, contabilisticamente, se depreciava e eram literalmente restos, desculpem a expressão, mas enfim, sobras, e voltar a dar uma vida àquilo que estava perdido e desvalorizado, porque há de haver um cliente que gosta daquele tipo de material que não era mais tendência naquela coleção, mas por algum motivo, porque tem um vestido na mesma cor, ou o que seja, passa a ser relevante para essa cliente ou para esse cliente. E não custa nada, não custa mais ter um mostruário de 10 materiais ou de 30 materiais. Portanto, o valor extra é enorme. Finalmente, gostava só de deixar aqui uma provocação. Primeiro, eu próprio desmontar 2 ou 3 mitos do digital, mas acima de tudo, que é o que de alguma maneira nos traz aqui, o que é que pode ser aqui uma chamada para execução, para a ação. Uma nota muito breve e prévia, é verdade que isto tem um custo. E quando a maior parte das pessoas nos perguntam quanto é que custa fazer aquela amostra em 3D?
eu aqui utilizei números absolutamente redondos, provavelmente a amostra física não custa 50 euros, custa mais, provavelmente a amostra digital custa menos, mas só para termos aqui uma ordem de grandeza, 10 vezes mais caro. E a reação é aquela de absoluta surpresa, não vou pagar 10 vezes mais para fazer uma amostragem digital. Acontece que a amostragem física é absolutamente estática, eu faço uma vez para um objetivo, faço aquele casaco naquele material, ponto final, quero fazer 10 casacos para 10 clientes diferentes, multipliquei por 10, quero variar a construção do artigo, com bolso, sem bolso, com zíper, sem zíper, com aquela cor, com outra cor, tenho que replicar o processo e fazer várias amostras físicas. Se eu tiver que fazer 20 amostras daquele artigo, são 20 vezes o custo unitário. Com uma amostra digital, é quase que estalar os dedos depois do primeiro investimento estar feito. Eu tenho o portfólio de materiais, aplico ao meu produto base e é literalmente infinito no versionamento. Não há, no mundo digital, desperdício de matérias-primas, desperdício de energia, desperdício de capacidade fabril, de tempo, de água, do que seja, de tempo de capacidade, leia-se. Obviamente não há logística envolvida, aquele back and forth, mandar na DHL a camisa, o sapato, a peça para o meu cliente, voltar passado umas semanas e, portanto, o go-to-market é muito mais imediato. Eu recebo a validação ou a não validação quase que em tempo real e afino a produção. E, naturalmente, como há pouco dizia, permite-nos utilizações inteligentes de matérias que nós temos nos nossos armazéns, que outrora eram quase lixo e agora podem ter o seu valor normal. Outra coisa muito interessante, tipicamente as pessoas assustam-se e dizem isto é muito bonito, mas é mesmo difícil de fazer. Nós já tivemos experiências de ensinar pessoas que trabalhavam em CAD e CAM, pessoas que programam já hoje nas fábricas as máquinas para corte de materiais, os moldes, etc. E em 2-3 semanas conseguem começar a ter os primeiros outputs. Provavelmente não são aquele nível, porque aquele nível, enfim, as pessoas já têm alguns anos de experiências, mas já é um nível tão bom que serve perfeitamente para substituir o processo de amostragem e de vendas físico. E a curva de aprendizagem, até uma costureira saber fazer aquele casaco, são anos, e até um técnico saber fazer esta amostra digital, são poucas semanas. Call to action. Há um mega problema, que é provavelmente aqui o elefante na sala, não há uma única escola em Portugal sobre 3D e digital para moda, qualquer que seja a categoria, não há uma única, e desafio quem quiser encontrar, eu pago um almoço, também para ajudarmos a restauração, pago um almoço ou um jantar, não conheço, pode haver uma pessoa que perceba um bocadinho de uma parte, de outra, nunca vi quem treine pessoas para fazer este completo processo, e portanto precisamos obrigatoriamente de a uma escala organizada e entre várias categorias, não só uma escola para calçado, não só uma escola para vestuário, textos, etc. Algo mais integrado que faça uma aceleração desta capacidade de treinar, de formar pessoas ou de adicionar competências às pessoas que já trabalham nessas indústrias. E até à data deste nosso exercício e discussão não havia plano, porque lá está, isto é 2 ou 3 anos à frente daquilo que a indústria vende e utiliza no momento de hoje. E felizmente agora começamos a desenhar esse plano, mas claro, adoraríamos desafiar, muito particularmente a Secretaria de Estado, que tem aqui, obviamente, o chapéu da liderança, não só para planear, mas para indicar caminhos para a execução. De novo, termino como comecei, é um dever meu cívico, e não estou aqui num papel comercial, nós não temos na nossa empresa clientes nacionais, quem sabe poderemos vir a ganhar uns no futuro, mas é mesmo uma tentativa de trazer aquilo que vai acontecer nos próximos anos, talvez décadas, e fazer este corte na curva para passarmos a liderar pelo digital e não corrermos atrás como talvez noutras épocas aconteceu. E era este o grande desafio. Obrigado a todos.